Subtópico 2, os elementos que constituem a palavra. O semeador, a semente e o solo. No mesmo capítulo da palavra do semeador, ao explicar a palavra do trigo e do joio, o mestre apresenta-se como semeador. Mateus 13, 36 a 43. Daí, ainda que não especificamente mencionado, é possível inferir que o semeador é Jesus, pois se compararmos o texto desta palavra com Mateus 13, 37, podemos concluir que há uma referência imediata com o Senhor. Contudo, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa que fielmente proclama a mensagem do Evangelho nos nossos dias. Quanto à semente, esta é a palavra de Deus, ou a palavra do reino. Mateus 13, 19a fala isso, que, como sabemos, era o tema da pregação de Jesus, Mateus 4, 23, e da pregação apostólica, Atos 8, 12, Atos 28, 30, 31. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta, por isso, os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e o estudo da palavra cada vez mais profundo. Tempos difíceis virão e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Então Jesus se revela aí como semeador. E agora, na nossa época, quem é que está aqui? O Espírito Santo, que mora em nós. Então naquele tempo ali, Jesus mesmo semeava. E agora, nós, a igreja, semeamos. Nós temos o Espírito Santo morando em nós. Nós estamos aqui representando Jesus, fazendo o trabalho de Jesus. Jesus pregava o Evangelho, né? Curava os enfermos, libertava os cativos, os oprimidos. Quem é que está fazendo isso hoje? Nós. Através de quê? Do Espírito Santo que está em nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. Então nós podemos entender que Jesus continua pregando o Evangelho. Só que através do Espírito Santo que está em nós. Então o Evangelho continua sendo pregado. Como Jesus pregava? Ele pregava, ele ensinava e ele fazia o quê? Milagres, né? E ia pregando, ia libertando as pessoas, curando as pessoas, transformando as pessoas. Então esse é o legítimo Evangelho. E nós estamos aqui para pregarmos o mesmo Evangelho que Jesus pregava. E agora o quê? O mesmo Espírito Santo que usava Jesus é o Espírito Santo que nos usa hoje. E a semente? A semente está bem clara aí, Jesus explicou. A semente é a palavra de Deus. Então é a Bíblia. Então nós devemos sempre usar aí a Bíblia, pregando a palavra de Deus. Esta é a semente que vai produzir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Lembrando aí que os crentes são salvos pela loucura da pregação dessa palavra. Então Efésios aí capítulo 1 fala, né? Nós estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da pregação. Que palavra é essa? O Evangelho da nossa salvação. Tendo crido nessa palavra, tivemos fé nessa palavra, aí nós recebemos o Espírito Santo, recebemos o selo. Então estamos salvos, somos agora templo do Espírito Santo. Então olha só, temos passos a serem seguidos. Então a palavra é pregada, nós acreditamos nessa palavra e aí recebemos a salvação. É assim que funciona. E o solo? Então o solo aí são as pessoas. Então tem pessoa que tranca o coração para Deus, tem pessoa que abre o coração para Deus, recebe a palavra, mas não produz, não continua. Outros ouvem, mas as coisas da vida sufocam, ele tranca novamente o coração. E existe aquele que abre o coração para Deus e vai produzir no reino de Deus. Dentro dessa produção, desse terreno bom, pessoas que realmente abrem o coração para Deus e se convertem, existem aí 3 tipos de pessoas. Então a pessoa produz 30, né? Outro 60 e outro 100%. Sabemos sempre que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Isso vai gerar em nós a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo funciona no reino de Deus pela fé. Sempre desejar e acreditar. O segredo da vida cristã é este: desejar as coisas de Deus, acreditar nas coisas de Deus. Subtópico 3, os diferentes tipos de solos infrutíferos. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas a vários tipos de solo, como está em Lucas 8, 5 a 8.
O solo duro e compactado da estrada impediu que as sementes penetrassem, permitindo que ficassem na superfície, expostas às aves que vieram e as comeram. Este solo representa aqueles que ouvem e não entendem, Mateus 13, 19a. Por isso endurece o coração para não receber a palavra, Mateus 13, 15. As aves representam Satanás, Marcos 4, 15, que arrebata a palavra dessas pessoas, cujos corações estão endurecidos. As sementes que caíram sobre pedregais, versículos 16 e 17, onde não havia muita terra e, como consequência, cresceram rapidamente, acabaram secas no instante, versículo 6. Este solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem com grande alegria, porém, quando surgem as dificuldades, as tribulações e as perseguições por causa do Evangelho, elas não resistem e imediatamente tropeçam. Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra de Deus, recebido através de um bom discipulado e frequência na escola bíblica dominical. Já as sementes que caíram entre espinhos são sufocadas quando estes crescem e roubam o alimento e a água, a luz e o espaço dos brotos. Infelizmente existem forças capazes de sufocar a mensagem de forma a torná-la infrutífera. Versículo 18. Este solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar fruto é sufocada. Jesus descreveu os espinhos como os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. Mateus 13, 24, 19, Lucas 8, 14, 12, 29 a 32. Depois 21, 34 a 36. As distrações e os conflitos impedem os novos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus a fim de crescer. Essas coisas produzidas pela ambição das coisas materiais atormentaram os discípulos do primeiro século, da mesma forma que acontece nos dias atuais, distraindo os crentes de maneira que permaneçam infrutíferos, não produzindo nenhuma colheita. Então aqui nesse subtópico 3 são só os solos aqui que são infrutíferos, né? São aqueles que trancam os corações para Deus, ou aqueles que abrem o coração para Deus temporariamente e depois deixam o coração fechar novamente para Deus. Então são pessoas que receberam o Evangelho, mas deixaram, né? E a primeira narração aqui é daquele que nem recebeu. Está com o coração trancado para Deus, Satanás vem e arrebata, né, a palavra que foi lançada, a semente que foi lançada. Ele endureceu o coração para Deus. Seria como lá o faraó, né, que endureceu o coração para Deus. Depois Deus endureceu o coração do faraó, já que ele não queria mesmo. E Deus, já sabendo do futuro, Deus já conhecendo que ele nunca iria abrir o coração mesmo para ele, então Deus endureceu mais ainda o coração dele, para que ele não ouvisse, para que ele não fosse salvo. Veja só que coisa tremenda. É o perigo que as pessoas correm de ouvir o Evangelho e não abrir o coração para Deus e ficarem ainda resmungando, combatendo o Evangelho, lutando contra o Evangelho. Nós temos visto isso no Brasil. Aí uma classe de pessoas que são assim, que pegam tudo que tem na Bíblia e querem torcer, né? Desrespeitam a palavra de Deus, as coisas de Deus. E essas pessoas vão de mal a pior, pessoas que trancaram o coração para Deus, e vão receber em si mesmos o juízo de Deus pelo que estão fazendo. Então as pessoas que ouvem o Evangelho são aí comparadas então aos terrenos, a terra que recebe então a semente. Então nós vamos ver aí os tipos que não são aproveitados, terrenos que não produzem um resultado satisfatório, o resultado esperado, que era produzir aí fruto, né? Resultado. Então vamos ver que essas pessoas ouvem, mas não compreendem. Por que não compreendem? Porque estão com o coração trancado para Deus. Só tem um jeito de compreender. É quando a pessoa abre o coração para Deus, desejoso de conhecer as coisas de Deus, de se entregar para Deus. Como essa pessoa está com o coração aí fechado para Deus, ela não consegue ouvir do jeito que deveria ouvir, não consegue entender como deveria entender. Por que aquela pessoa do lado dela compreendeu, entendeu e ela não entendeu? Porque ela não abriu o coração para Deus, não tem o desejo de se entregar para Deus, então não consegue entender. Essas pessoas, a palavra é lançada e lá Jesus diz que Satanás arrebata, né? Tira
essas palavras da sua mente, do seu interior, do seu coração, já que ele não abriu mesmo o coração para Deus. Depois vem aqueles que ouvem, se agradam, né? Mas vai haver um problema de não lerem a palavra de Deus, não escutarem a palavra de Deus, de não terem desejo de conhecer mais Deus. Então, pessoas que você pode ver hoje na igreja, muita gente que nunca nem leu a Bíblia toda uma vez. Pessoas, às vezes, que já tem 10 anos de crente, nunca se interessou em ler pelo menos uma vez a Bíblia. É coisa impressionante isso. Então, não tem desejo de conhecer, não tem desejo pelas coisas de Deus. E aí vivem com o coração enfraquecido, né? Sua fé é fraca. A qualquer momento pode cair. Não está aí sendo edificado pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus. A qualquer momento pode cair. Não tem raiz, né, em si mesmo. Não busca. A alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus para sobreviver. Depois nós sabemos que vem aí aqueles que ouvem, né, se agradam, tal, mas vem as coisas do mundo, os prazeres, né? Vem aí os parentes, vem aí as festas, né? Tanta coisa chamando, e a pessoa acaba deixando, porque não combateu contra o pecado, não lutou contra o pecado, não estava lendo a Bíblia, não estava escutando a palavra de Deus, não estava se fortificando. E aí vem os prazeres, né, do mundo, vem as coisas e vão sufocando essa pessoa. Então os espinhos aí são o que? Resultado do pecado, assim como o primeiro homem. Adão não tinha espinho antes, mas quando ele pecou, a terra passou a produzir espinhos por causa do pecado. Assim também essas pessoas. Os espinhos são aí os chamamentos ao pecado e a pessoa acaba cedendo. Subtópico 2 agora, a importância de ouvir o Evangelho. Subtópico 1, o tipo ideal de solo. Subtópico 2, o tipo ideal de ouvinte. Subtópico 3, a importância de ouvir. Subtópico 1, então, o tipo ideal de solo. A palavra do semeador é uma descrição das várias respostas ao ouvir a palavra de Deus e seguramente retrata as reações que Jesus encontrou no seu próprio ministério. A palavra adverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa do ouvir real e produtivo, que leva à obediência. E não devemos esquecer que o verbo grego que corresponde a ouvir é frequentemente traduzido como obedecer. Por isso o mestre falou que algumas sementes caíram em boa terra, versículo 20. Tal terra tinha profundidade, espaço e umidade para crescer, multiplicar e produzir uma boa colheita. Este solo representa as pessoas que ouvem a palavra e a entendem, frutificando abundantemente. Mateus 13, 23, Lucas 8, 15. Elas são como os bereanos que foram recomendados, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17, 11. São, na verdade, os verdadeiros discípulos, aqueles que aceitaram Jesus, creram em sua palavra, permitiram que ele fizesse a diferença em suas vidas. Atos 17, 12. Então veja que a palavra começa com a palavra ouvir. E é uma ordem. Não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem. Ouvir. É imperativo. Então o mais importante, olha só. Você precisa abrir o coração para ouvir. A fé vem pelo ouvir. E olha só. Não é ouvir qualquer coisa. Palavra de Deus. Então veja só que é muito importante esse ouvir. E esse ouvir, ele não implica apenas em você escutar. Porque os judeus ali, fariseus, né, saduceus, escribas, todos eles ouviram. A palavra de Deus é falada aí em várias denominações, igrejas, seitas aí, né? Até em seitas diabólicas, a palavra de Deus é lida lá. Não produz nada. Não é só aí pelo escutar, mas ouvir. Esse ouvir, ele implica ouvir de bom grado, ouvir desejando obedecer. É isso que implica essa palavra aí, ouvir. Olha em Apocalipse 1, versículo 3 diz o quê? Bem-aventurado aquele que lê
E bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.